noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Louvado seja o nosso Deus, estamos na presença desse Deus tremendo, majestoso, e só podemos estar na presença desse Deus santo, porque pela mediação do nosso Senhor Jesus, temos livre acesso à presença do Pai. E é sobre isso que Deus quer falar comigo e com você nessa noite. Nós já expressamos essas verdades entoando cânticos, e também esse último cântico particularmente falando, que declara que aconteceu algo muito especial lá na cruz. E isto trouxe para nós uma liberdade em Cristo Jesus de estarmos na presença do nosso Deus. Eu quero convidar a igreja a que abra a palavra do Senhor, mais uma vez na Epístola aos Hebreus. Já tivemos 2 leituras na liturgia do culto dessa noite nesta carta. E agora leremos no capítulo 10, a partir do versículo 19 até o verso de número 25. Deus abençoe também aqueles irmãos e irmãs que estão em casa acompanhando a transmissão do culto, por algum impedimento, alguma dificuldade, não estão conosco aqui nesta noite, mas que Deus o abençoe. E se porventura temos algum amigo, amiga que recebeu um convite, o link deste culto para acompanhar a transmissão do nosso culto, que Deus te abençoe também. Bom ter você, ainda que de forma virtual, acompanhando, e que Deus fale agora ao seu coração, como a todos nós que estamos aqui presentes nessa noite. Hebreus capítulo 10, versos 19 a 25. Peço que vocês mantenham as suas Bíblias abertas nesta passagem e que você acompanhe atentamente a exposição que faremos nessa noite, nesse trecho das Escrituras. Vamos juntos fazer a leitura? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém. Oremos mais uma vez. Pai, bendito seja o teu nome. Nós estamos na tua santa e excelsa presença, ó Pai. E agora queremos te agradecer, porque vamos ouvir a instrução da tua palavra. E para nós, isto é algo tão especial, porque nós cantamos, nós expressamos a nossa adoração ao Senhor, entoando hinos, orando, cantando cânticos espirituais, mas o Senhor é o único que pode alimentar a nossa alma com a tua palavra. O Senhor é o único que pode nos dar agora um bálsamo para o nosso coração através da exposição desse texto. A começar no teu servo, que o Senhor me ilumine com o teu Santo Espírito para expor as verdades do Senhor nesta noite, mas que o Senhor ilumine também o coração e a mente de todos que estão acompanhando, e que continuemos na tua presença, te adorando em espírito e em verdade agora, aprendendo mais um pouco da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Privilégio e responsabilidades. Ao longo da história da humanidade, o homem foi conquistando alguns privilégios, alguns direitos, uma outra palavra que nós poderíamos utilizar também para privilégio. Mas sempre quando nós conquistamos um privilégio, ou nos é concedido um privilégio ou um direito, pode ter certeza, você terá também responsabilidades e deveres. Nós gostamos às vezes só da primeira parte, né? Quais são os meus privilégios? Quais são os meus direitos? Mas nós que servimos a Deus precisamos estar atentos também às responsabilidades e aos deveres que temos para com o nosso Deus.
esse texto que nós acabamos de ler mostrará para nós o maior privilégio que um homem pode ter nessa terra. Não existe nenhum outro privilégio que poderia ser concedido a nós, maior ou melhor do que este que nós acabamos de ler aqui, sobretudo no versículo de número 19. E como eu sempre gosto de falar à igreja, se você está acompanhando todas as partes do culto, se você acompanhou e leu atentamente os textos anteriores a este, se você acompanhou o que nós já cantamos nessa noite, você sabe o que é que Deus quer falar comigo e com você nessa noite, a partir de Hebreus 10, de 19 a 25. E eu leio mais uma vez para os irmãos ficarem atentos à palavra que Deus colocou para nós essa noite aqui no verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Talvez, irmãos, me falte palavras para expressar a profundidade disso que eu acabei de ler. A palavra intrepidez aí pode ser substituída pela palavra ousadia. Tendo, pois, irmãos, ousadia. E Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que esse nosso acesso à sua presença é uma presença ousada e confiante. Mas como eu posso, sendo pecador, ainda que não estou mais sendo escravo do pecado, mas um pecador redimido, como é que eu posso comparecer diante de um Deus puro, santo, glorioso e majestoso? O escritor aos Hebreus, é claro, que depois de ele expor, até o versículo 18 do capítulo 10, praticamente toda a parte mais doutrinária que ele precisava ensinar àqueles irmãos que estavam sendo seduzidos a voltarem aos ritos judaicos, eles estavam sofrendo perseguições, e eles estavam questionando, será que vale a pena continuar seguindo apenas Jesus? Nós estamos sendo perseguidos, será que não valeria a pena voltar à velha prática religiosa que tínhamos anteriormente? Será que quando nós guardávamos apenas as ordens judaicas, não é melhor voltar? E é por isso então que essa carta foi escrita. Essa é uma carta que nós vemos desde o capítulo 1, e foi dito isso há alguns dias atrás aqui, quando estávamos falando sobre ouvir a voz de Deus, quando estávamos expondo em uma das aulas em conjunto do mês de janeiro, que o tema da carta aos Hebreus, que eu particularmente gosto muito, é Cristo é superior a tudo e a todos. Ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, ele é superior a Arão, ele está acima de tudo e de todos. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é um perfeito sacerdote que, uma vez por todas, ele entrou. Ele é o que ofertou e ele é a oferta. Por isso que a palavra de Deus disse aqui para nós, que você tem agora nele intrepidez, ousadia, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Mas vamos lembrar um pouquinho da história do povo de Israel. Que lugar é este? Santo dos Santos. Era a parte mais reservada do templo. Somente o sumo sacerdote poderia entrar lá no dia da expiação, ou seja, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava e oferecia sacrifícios, holocaustos, por causa do povo. Uma vez por ano o homem adentrava o sacerdote, o sumo sacerdote, representando todo o povo diante de Deus. Um descendente de Arão. Mas agora nós vemos aqui um outro sumo sacerdote sendo apresentado para nós. E ele não é da descendência de Arão. Segundo a própria carta aos Hebreus, você tem essa informação, que é citado também lá em Gênesis e também no Salmo 110. Ele é sumo sacerdote na presença de Deus, segundo a ordem de Melquisedeque. E é interessante então, irmãos, que eu quero que Deus me use para que você saia daqui ainda muito mais feliz de que você tem essa liberdade. Mas tome cuidado para não se empolgar demais quando eu falar a palavra liberdade e você achar que é de qualquer jeito que você tem que estar aqui. É um privilégio que eu e você recebemos de Deus em Cristo Jesus. Temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Mas o homem não poderia entrar lá. Somente o sumo sacerdote.
E é interessante que quando você observa, a informação que vem na sequência do texto diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, mas tem uma questão interessante aí que termina o verso: pelo sangue de Jesus. O que é que isso significa para nós, irmãos? Nós não podemos entrar nesse lugar, ou não poderíamos entrar nesse lugar santo, no santíssimo lugar, se algo não tivesse acontecido na história da nossa redenção. E isso aconteceu, bendito seja o nosso Deus, lá na cruz. Mas para nós entendermos um pouquinho mais a riqueza dessa expressão, que nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos, lugar que outrora, na antiga aliança, só o sumo sacerdote poderia entrar lá. Se nós vivêssemos naquela época, e você comparecesse ao templo ou ao tabernáculo, você não poderia entrar no Santo dos Santos. Teve um rei que ficou tão assim empolgado com a fama do seu reinado, que ele ousou entrar no Santo dos Santos. E aconteceu o que com ele? Deus o acometeu de uma lepra. Deus ainda foi misericordioso com o rei Uzias, porque ele era para ter caído morto fulminantemente naquele lugar, porque ele não poderia estar naquele lugar. É interessante que tem um versículo que nós não gostamos muito, porque assusta a gente, mas que está aí no capítulo 10, que é o versículo 31, nessa mesma carta, que diz assim: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu não quero que você tenha medo de Deus, mas eu quero que você reconheça o quanto Ele é puro, o quanto Ele é santo, o quanto Ele é majestoso. Quantas pessoas do passado, por exemplo, vamos lembrar de Isaías, que no ano da morte do rei Uzias, o rei Uzias, que ousou entrar onde ele não poderia entrar, no ano da morte deste rei, lá estava Isaías, possivelmente na região do templo, e ele tem uma visão do Senhor, e ele diz: no dia da morte do rei Uzias, ou no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. E ele começa a descrever aquela visão maravilhosa, e ele começa a ouvir aqueles serafins falando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E logo em seguida, o que é que acontece com o profeta Isaías? Ele dá um grito: ai de mim, eu estou perdido. É como dizendo: eu vou morrer, eu não vou conseguir sair deste lugar, porque os meus olhos viram o rei. E ele nem viu exatamente alguém, mas ele viu o fulgor, ele viu a glória, ele viu aquilo que Deus pôde manifestar naquela visão para ele. Nós temos essa consciência, irmãos, que estamos na presença de um Deus assim, e que só podemos estar aqui pela mediação do Filho. Vamos ler, por exemplo, para compreendermos um pouco o sacrifício de Jesus, semelhante ou não, semelhante a Melquisedeque, mas superior ao que era feito até então. Eu preciso que você leia comigo, acompanhe a leitura, no capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 11. A leitura é um pouco extensa, mas importante para a gente compreender essa superioridade do Senhor Jesus em relação ao sacrifício que Ele fez de uma vez por todas por nós, pelo povo que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Hebreus 9, 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que haviam sobre a primeira aliança,
recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testemunho só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só sobre o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. O que nós estamos vendo aqui, irmãos? Que o próprio Deus, na antiga aliança, ele instituiu o culto que o agradava. E o culto da antiga aliança tinha que ter o quê? Sacrifício, holocausto. Ninguém comparecia perante o Senhor de mãos vazias. Era o animal para ser sacrificado, era a oferta de libação, era a oferta de manjares. E o sacerdote, segundo a ordem de Arão, eles morriam. Eles tinham um período transitório. Quando morria um sacerdote, um outro assumia o seu lugar dentro daquela linhagem araônica. Eles não tinham um serviço, um ministério perpétuo. Mas agora nós estamos diante de Cristo, que é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e ele é sacerdote para todo sempre dentro da casa de Deus. Ele adentrou ao Santo dos Santos uma vez, para não precisar mais fazer sacrifício nenhum naquele lugar. É por isso, irmãos, que não precisamos mais ter aquele templo que foi destruído no ano 70 da era cristã. É por isso que você não precisa mais comparecer para um sumo sacerdote te representar na presença de Deus, porque você já tem um sumo sacerdote sobre a sua vida. Já foi lido para nós lá em Hebreus capítulo 4 nessa noite. Temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, e ele comparece diante do Pai. E ele fez isso uma vez por todas, quando ele se ofereceu em nosso resgate. Todas as coisas que aconteciam no Antigo Testamento, praticamente na parte cultica, tinha que ter derramamento de sangue. Não tenho esse número, não tenho essa informação para passar a vocês, embora existam algumas passagens no Antigo Testamento que nos deixam assim assustados, maravilhados com a quantidade de animais que foram imolados num determinado momento. Por exemplo, no dia da dedicação do Templo de Salomão. Se você depois quiser ler lá, você vai ficar maravilhado. Falar assim, quantos animais foram abatidos, sacrificados? Irmãos, quanto sangue foi derramado na antiga aliança? Mas não foi suficiente. Aquele sangue, ele poderia, sendo aspergido sobre as pessoas contaminadas, aquele ritual instituído por Deus, sim, mas ele não era eterno e perpétuo, ele tinha transitoriedade. Ele era ainda a sombra das coisas que haveriam de surgir. E eu quero continuar a leitura para você entender um pouco mais isso. Verso 23 aí do capítulo 9 de Hebreus. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação.
O sacrifício de Cristo na cruz foi perfeito, eficaz e suficiente e não precisa se repetir mais. Por que nós estamos aqui nessa noite? Porque temos essa plena certeza de que temos intrepidez, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. É um privilégio ou não é, irmãos? Você conhece um privilégio melhor do que esse? De ter liberdade de acessar a presença do Todo-Poderoso. E quando fazemos isso, por que é que nós não somos consumidos pela glória do nosso Deus? Porque alguém aqui suportaria entrar na presença pura do Senhor, sabendo que eu e você temos ainda falhas? Você suportaria essa majestade, essa glória? Sabe por que o Senhor, usando uma linguagem forte, mas o Senhor não nos destrói, não nos fulmina quando estamos na glória dEle? Porque Ele nos vê pelo Filho. Tirar Jesus da minha vida e da sua vida, nós estamos perdidos. Aí você pode ter certeza que o versículo 31 é para você gravar e falar: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas por que Ele não nos destrói? Porque nós fomos justificados. Nós fomos alcançados pela obra vicária de Cristo. Então, irmãos, não é ler apenas o versículo 19 e já correndo, não, mas que coisa boa, que coisa maravilhosa, que coisa boa não, que coisa esplendorosa. É o maior privilégio que você terá nesta terra. Não existe nada, nem antes nem depois, que supera o privilégio de você ter livre acesso à presença de Deus. Você pode hoje ainda, de repente precisa tomar uma decisão amanhã, e você, antes de terminar a noite, você vai recolher-se para um momento reservado da sua casa, e você pode orar de joelho, talvez até assentado, e você tem certeza: Senhor, eu vou buscar a Tua presença agora, e eu faço isso em nome de Jesus. É por isso que as nossas orações precisam ser em nome de Jesus. Por que eu tenho que terminar a oração em nome de Jesus? Eu oro ao Pai, e várias vezes na minha oração eu tenho que dizer: Senhor, eu estou na Tua presença, em nome de Jesus. Senhor, eu estou aqui clamando ao Senhor, através de Jesus. Senhor, eu estou pedindo socorro ao Senhor, por intermédio de Jesus. Porque se não tiver Jesus, Ele não nos aceita. Se você tirar Jesus da sua vida, você perde o acesso, você perde a senha, você não vai conseguir entrar na presença do Todo-Poderoso. Mas louvado seja Deus, nós temos esse acesso, em Cristo Jesus. E ele fala do véu. O que aconteceu quando Jesus estava lá na cruz, irmãos? Cantamos aqui, você já sabe, né? O véu que separava. Se você gosta de estudar a história, tem excelentes comentários sobre isso, para você entender como Deus mandou construir o tabernáculo. E aquela cortina que separava o santo lugar do santíssimo lugar, não era uma cortina qualquer. Era uma cortina densa, com muitas camadas, grossa, pesada. E as pessoas sabiam, até aqui, daqui para lá, uma vez por ano só, o sumo sacerdote. Nem os outros sacerdotes poderiam entrar lá, só o sumo sacerdote. O que aconteceu naquele dia que Jesus estava sendo morto lá na cruz? Possivelmente, tinha um sacerdote que estava no seu turno no templo. E ele talvez estivesse ali observando algumas coisas e algo chamou a atenção dele. Cristo na cruz. Muitas coisas aconteceram quando Jesus estava na cruz. Os irmãos se lembram, não é? Das palavras de Jesus na cruz, do terremoto que teve em Jerusalém, de pessoas que ressuscitaram enquanto Jesus estava lá na cruz. Às vezes a gente esquece dessas coisas. Quando Jesus estava lá na cruz, teve terremoto em Jerusalém, do meio-dia às 3 ficou de noite. Jesus, teve gente que ressuscitou dos mortos. Imagina, você estava lá na sua casa, de repente aparece uma pessoa que você viu enterrar, morrendo. Oh, de onde você está vindo? Oh, eu saí do cemitério, morri, voltei. Foi, irmãos, aconteceu isso de fato. E o sacerdote, possivelmente que estava no templo, no seu turno, começou a ouvir um barulho. A cortina começou a se rasgar de alto a baixo. Sem a intervenção de mãos humanas, não tinha tesoura, não tinha nada. O véu começou a rasgar. O que aquele sacerdote pensou naquele momento? O que é isso? Estava sendo inaugurado naquele momento um novo e vivo caminho.
Deus estava nos ensinando o que ali? Eu posso entrar agora neste lugar. Mas de qualquer jeito, irmãos? Não. É por isso que o tema da mensagem nessa noite é privilégio e responsabilidades. Qual é o privilégio, irmãos? O privilégio dos privilégios. Temos intrepidez, temos ousadia para entrar aonde? No Santo dos Santos. Mas quando você pensar que lugar é este, lembre-se de toda a história que nós temos nas páginas do Antigo Testamento, principalmente, sobre este lugar. Sobre o lugar que apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no dia da expiação. E hoje eu e você temos livre acesso à presença de Deus. Isso não é uma bênção, igreja? Mas agora nós precisamos entender como eu tenho que entrar lá. E a ideia, é claro, eu não estou falando fisicamente de um lugar. Foi dito aqui várias vezes pelos nossos irmãos que estão ministrando e que nos ministraram os cânticos. Se nós estamos na presença de Deus, você concorda com isso? Você tem consciência disso? Deus está aqui, sim ou não? Não só aqui, como em todos os lugares. Não vamos achar que é só aqui. Deus só está presente dentro dessa igreja. Claro que não, irmãos. Aonde o nome dele está sendo invocado, aonde ele está sendo adorado em espírito e em verdade, aonde a palavra está sendo pregada com fidelidade nesse momento, em qualquer parte do mundo, eles também estão lá. Deus é onipresente. Mas em termos de culto, de adoração, nós podemos entender, e é nesse sentido que às vezes até em algumas liturgias diz, vamos fazer uma oração de invocação. Uma vez uma pessoa me questionou, invocar alguém que está presente em todos os lugares, mas não é invocação no sentido que vamos chamar Deus para ele entrar aqui, ele já está aqui, mas é a ideia de você se preparar para estar na presença desse Deus. Você tem liberdade, não tem? Em Cristo Jesus. Esse é o privilégio dos privilégios. Nunca se esqueça disso, igreja. Se você já sabia, Deus está te fazendo lembrar nessa noite, meu filho, minha filha, eu te dei livre acesso à minha presença através do que o meu filho fez lá na cruz por você. Mas vamos continuar o texto? O que o texto vai nos falar? Agora nós passaremos para as responsabilidades. O privilégio é maravilhoso, é sublime. Mas quando chegamos no versículo 22, ele diz assim, e aqui nós temos alguns verbos que nós falaremos nessa noite. O primeiro verbo é aproximar. O segundo verbo é guardar. O terceiro verbo é considerar. E o quarto verbo é congregar. Então agora, você que tem privilégio, o privilégio dos privilégios, o direito dos direitos, você tem a coisa mais sublime nesta terra, que só será ultrapassado quando na glória vivermos eternamente com Ele e o veremos face a face. Aí será incomparavelmente melhor. Mas ainda nós estamos aqui militando nessa vida. Ainda somos peregrinos e estrangeiros nessa terra. Mas você tem livre acesso à presença do Pai pela mediação do Filho. Vamos ver o que diz aí o primeiro texto, verso 22. Como é que eu me aproximo desse Deus? Como é que eu entro na presença de um Deus, ainda que eu tenha um livre acesso pelo Filho? Eu me aproximo deste Deus com um coração sincero. Sinceridade. Mas pastor, será que alguém se aproxima de Deus sem coração sincero? O que vocês acham? É possível alguém estar aqui nessa noite e não estar sendo sincero? Infelizmente é. A palavra é forte, mas eu não tenho outra. Tem pessoas que são hipócritas. E Deus diz que tem pessoas que são hipócritas. Que não sejam nenhum de nós. O que é uma pessoa hipócrita? Se você gosta da história das artes, você vai descobrir que os atores na Grécia eram chamados de hipócrita. Lá era um elogio. Era o ator que poderia representar vários personagens, ele saía, entrava por trás, trocava só a máscara. Ele entrava com a máscara sorrindo, daí se ele fosse fazer uma cena mais dramática, ele trocava a máscara e entrava com a máscara chorando. Por trás da máscara sempre era a mesma pessoa. Quando você comparece diante de Deus, você vem sem máscara ou vem de máscara? Nós precisamos nos aproximar diante de Deus com um coração sincero.
E ainda fala mais: um coração sincero, em plena certeza de fé, sem dúvida. É aquela convicção que você recebeu de Deus, você não duvida de Deus, você não vive pelas coisas que você vê, mas você vive pelas coisas que você não vê, você tem convicção das coisas do Senhor, você sabe que sem fé é impossível agradar a Deus, você é convicto do que você professa, você não leu a Bíblia e diz: será que aconteceu assim? Acho que aqui Paulo pegou pesado, será mesmo que Deus abriu o mar vermelho, como está escrito? Será que Jesus conseguiu multiplicar pães e peixes para atender aquela multidão? Tem hora que eu leio a Bíblia, eu acho que tem exagero aqui. Meu querido, você não crê na inerrância das Escrituras? Pode parecer absurdo, e às vezes parecerá absurdo mesmo. Como Deus fez isso? Porque Ele é Deus. E eu, quando entro no culto para adorá-lo, quando eu passo por aquelas portas, e eu chego aqui com a minha família, ou sozinho, e eu começo a cantar, e eu começo a glorificar, eu falo: Senhor, eu tenho certeza de quem Tu és, eu sei quem Tu és, e eu estou na Tua presença pela mediação do Teu Filho, e eu quero reconhecer a Tua glória, a Tua majestade, eu não duvido do Teu poder. Coração sincero, em plena certeza de fé. E ele vai continuar falando: tendo um coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Obviamente que nós falamos, se o meu coração é sincero, eu já entendo que ele será um coração limpo, não por meus méritos. Mas na linha sacerdotal, voltando um pouco na antiga aliança, o sacerdote, quando ele assumiu o turno dele, não importa se ele tomou banho na casa dele, não importa se ele usou os melhores produtos de higiene na casa dele. Ele falou: tomei um banho, usei sabonete francês, usei os melhores cosméticos, eu estou cheirosinho. Mas quando ele chegava lá no templo para assumir o turno dele, ele tinha que tomar outro banho. Mas aí já não era um banho qualquer. Era um banho cerimonial, para ele depois se vestir com a sua estola sacerdotal. O que aquele banho significava? Que ele estava sendo purificado para poder comparecer diante de Deus. Eu sei que talvez você diga: ô pastor, eu tomei banho. Eu também tomei banho para estar aqui hoje. Mas o seu coração está purificado? Está lavado? E a primeira coisa que a gente sabe é que o nosso coração foi limpo com o quê? O maior alvejante de todos os tempos. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu serei. Será que tem alguma coisa mais alva do que a neve? Eu sei que tem gente que descobre tonalidades até na cor branca, tem tonalidade de cor branca. Vai perguntar para o nosso diácono Cid ali, que ele fala para você. Mas Deus está dizendo que o seu coração, quando ele é lavado pelo sangue de Jesus, ele é mais alvo do que a neve. Aquela coisa branca maravilhosa que você fala: meu Deus, é lindo. Seu coração está assim nessa noite? Você está diante do Senhor com um coração sincero, com uma convicção de fé, um coração preservado, limpo, lavado da má consciência? Nós somos pecadores, eu sou, infelizmente nós pecamos, nós erramos o alvo, nós transgredimos a lei de Deus, e infelizmente nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, mas nós não podemos nos conformar com isso. Eu já disse isso, vou repetir, perdão pela minha repetição. Eu sou um pouco saudosista às vezes, irmãos. Eu comecei a frequentar a igreja, embora a conversão se deu em 1986, mas desde 1983... eu comecei de forma mais regular a ir ao culto, na igreja presbiteriana lá da cidade dos meus pais, em Muriaé. Antes dessa data, esporadicamente eu ia na igreja evangélica, igreja Assembleia de Deus, igreja batista, presbiteriana, que a minha tia, meus primos, vizinhos levavam, mas eu frequentava a igreja católica. E eu fui educado, quando estava na igreja católica apostólica romana, a ter uma reverência dentro daquele lugar que vocês não fazem ideia. E eu levei o negócio ao pé da letra. Eu fui coroinha, eu ajudava o padre a preparar a hóstia, e ele me ensinou que se eu tivesse que passar na frente do altar 10 vezes, eu tinha que fazer o sinal da cruz na ida, o sinal da cruz da volta.
E eu levava aquela coisa ao extremo. Tanto é que quando aconteceu uma coisa que eu fiquei estarrecido, e foi isto, e eu entendi que foi Deus que fez aquilo para mim ir embora daquele lugar. Eu fiquei escandalizado quando eu vi, numa festa junina do meio do ano, uma barraca vendendo quentão no pé do altar. Eu voltei para casa chorando, que nem um menino de 12 para 13 anos. Minha mãe pensou que eu tinha apanhado na rua, que eu tinha brigado. Falou, o que foi? Mãe, não pode, mãe. Ali não, mãe, ali não. A professora da catequese falou que aquele lugar era santo, mãe. Nem tiraram a santa, mãe. Nem tiraram a crucificação. Eu fiquei para fora, assim, extasiado. Porque eu fui ensinado que eu tinha que ter reverência naquele lugar. Eu estava errado. Porque eu estava devotando a minha reverência para coisas erradas, para idolatria, para imagem de escultura. Mas algo ficou no meu coração. Quando eu comecei a frequentar a igreja evangélica, como a nossa igreja aqui, eu não vi imagem de escultura. Se tivesse uma cruz aqui nessa igreja, e não há problema nenhum em ter uma cruz, ela estaria vazia, ela não teria ninguém na cruz. E aí eu comecei a perceber diferenças em algumas coisas, mas algo me chamou a atenção. Mesmo que eu não tenha que ter aquela reverência de fazer sinal da cruz na ida, sinal da cruz na volta, eu tenho que ter a mesma consciência de que Deus está aqui. E aí eu comecei a prestar atenção nas pessoas. Sabe o que as pessoas faziam antes quando chegavam na igreja? Quem me ajuda a lembrar? Tem alguns irmãos aqui da nossa igreja que faz isso. Você chegou, estacionou o seu carro, foi ao banheiro, cumprimentou algumas pessoas que estavam à porta, cumprimentou talvez alguém. E o que você fez em primeiro lugar quando você sentou? Era para orar, não era? Ah, pastor, os irmãos da Assembleia se ajoelham. Tem irmãos nossos aqui que vieram da Assembleia, que continuam com esse costume. Ele chega aqui e ele se ajoelha. Depois ele vai cumprimentar, depois ele vai fazer assim, porque primeiro ele veio aqui por causa de quem? Dele. Você tem consciência, ou você já chega tão empolgado. Oi, vai se conversar depois, né, gente? Oi, vem cá, deixa eu mostrar um negócio para você, e não sei o quê. Aí o culto começa, a querida irmã começa a tocar o prelúdio. Oi, você está aqui. E o dirigente sobe, e você está, oi. E o culto já começou. Sabe quando o culto começa, irmãos? Não é aqui não. O culto começa quando você lá na sua casa se prepara para vir aqui adorar o Senhor. Porque às vezes a gente no carro faz cada coisa antes de chegar no culto, né? Aí chega aqui, baixa uma santidade, a máscara. Paz do Senhor, irmão. Graça e paz. Mas ó, Deus sabe o que aconteceu no carro até chegar na igreja, hein? Irmãos, nós estamos na presença de um Deus, e Ele diz que o acesso foi nos dado em Cristo. Mas eu preciso comparecer com um coração sincero, eu tenho que me aproximar dEle, dessa forma. Mas não fica só aqui. Primeiro verbo, então, qual que é? Aproximar. De qualquer jeito? Segundo verbo, guarda. Eu entro na presença desse meu Deus, pela mediação do Filho, me aproximo com um coração sincero, com uma vida transformada por Ele mesmo, para guardar firme o quê? A confissão da esperança. Você sabe qual é a confissão da esperança? E ainda para ficar forte, sem vacilar. Outro hino que gostamos de cantar, e faz tempo que nós não cantamos aqui. Você tem que ter certeza em quem você crê. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Você guarda essa palavra da esperança, essa mensagem do Pai. O texto está falando para nós isso, irmãos. Guardemos, pois, firme a confissão da esperança, sem vacilar. Por quê? Quem é que fez a promessa? O pastor Gilberto, João Calvino, John Knox, Simonton, Roberto Brasileiro. Quem foi que fez a promessa? Foi Deus. Ele é fiel. Fiel é o que vos chama, o qual o fará.
Se nós nos tornarmos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode anular-se a si mesmo. Ele é fiel, irmãos. Não duvide de nenhuma promessa de Deus que está na palavra. Tem gente por aí colocando palavras na boca de Deus. Tem gente por aí falando que Deus está prometendo A, B, C, D, E. Não prometeu nada, mas o que está na Bíblia, toma posse, irmão. Eu estou falando com base na Bíblia agora, tá? Só faltei dizer receba, né? Mas as promessas que estão na palavra. Você sabia que você pode orar as promessas que estão na palavra? Tem promessas para todas as épocas. Tem promessas que foram específicas para uma época, para um povo. Aí você precisa conhecer Bíblia. Você for, por exemplo, fazer uma oração para Deus fazer um Pentecoste aqui na igreja, você não conheceu a história do Pentecoste. Mas existem promessas para todos os povos, para todas as épocas. E é com base nessas promessas que você ora. Você pode até pedir por outras coisas. Os grupos familiares começarão na primeira semana de fevereiro a estudar uma série, durarão aí talvez uns 2 meses no máximo. Senhor, ensina-nos a orar. Vocês estudarão, irmãos, a oração do Pai Nosso nos grupos familiares. E você vai aprender coisas lindas nessa oração modelo que Jesus nos ensinou. Você tem que guardar firme essa confissão da esperança. E lembrar sempre, quem é que fez a promessa? Ele. Ele é fiel. Você duvida de Deus? Por que você está aqui nessa noite? Você já pode responder, eu tenho um privilégio, pastor. O senhor me ensinou aí, eu relembrei a verdade que eu já sabia. Eu tenho ousadia, intrepidez. Se porventura Deus chegasse agora aqui, a voz de Deus ecoasse aqui e falasse assim: como ousa entrar aqui, meu filho? Como você ousa estar na minha presença, minha filha? O que você diria? Você diria que dizer: Senhor, eu estou aqui por causa daquilo que Cristo fez na cruz por mim. O seu sangue foi derramado lá na cruz. O véu se rasgou de alto a baixo. Eu estou preparado para estar aqui. Aí Deus vai assim: sim, meu filho. Sim, minha filha. É isso que te dá acesso à minha presença. Mas você precisa se aproximar com coração sincero. Você tem que guardar a mensagem e a palavra da confissão da esperança sem vacilar, crendo que a promessa foi dada por Deus e Ele é fiel. Agora olha que coisa interessante. Até agora parece que a gente está falando da relação vertical do culto, certo, irmãos? Relação vertical do culto. Mas você sabia que o culto também é horizontal? Pastor, o culto é só para Deus. É claro, em primeira instância é isso mesmo. Mas o culto também é horizontal. Vocês querem ver uma liturgia na Bíblia de um culto que ele também trabalha na horizontalidade? Vamos lá em Romanos capítulo 12. O termo que nós vamos usar agora é o verbo considerar. Eu pedi para vocês irem a 12, vão indo aí Romanos 12. Eu vou só lembrar o que está escrito lá em Hebreus 12 na sequência. Considerai-vos, pois, uns aos outros. É o que vem na sequência. Então é aproximar, guardar, considerar uns aos outros. Aí a gente vai ver agora a liturgia do culto que agrada a Deus. O culto é ao Senhor. Logo no versículo 1 diz que nós temos que nos apresentar diante do Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Fala que nós não devemos nos conformar com este século, mas devemos transformá-los pela renovação da nossa mente, para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fala que nós devemos usar os dons e talentos que Ele nos deu para a glória dEle, sem querer pisar e humilhar o nosso irmão. Mas a partir do verso 9, ele fala do que significa considerar-se uns aos outros. Olha só, irmãos, e verifica se você, quando está aqui adorando ao Senhor, se você tem essas características quando você está na presença de Deus. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor,
regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É isso que significa, considerai-vos uns aos outros. Então eu tenho livre acesso à presença do Pai, eu preciso me aproximar com um coração sincero, lavado e purificado, eu preciso guardar a confissão da esperança sem vacilar, porque quem prometeu é Deus e Ele é fiel, mas eu também preciso olhar para o meu irmão, eu preciso olhar para as pessoas que estão ao meu redor, servindo a Deus no mesmo lugar, e eu preciso considerá-lo como uma pessoa para ser amada, cuidada. E é isso que o texto nos ensina aqui, e vamos voltar lá em Hebreus 10. Então o texto fala para nós no verso 24, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao quê? Ao amor e às boas obras. Nós não fomos salvos pelas obras, certo, irmãos? Fomos salvos pelo quê? Pela graça, não foi por obras. Mas depois, lá no mesmo texto de Efésios capítulo 2, verso 10, diz assim, pois somos feitura deles, criado para as boas obras que de antemão Ele preparou para nós há muito tempo atrás. Você tem praticado boas obras aqui na igreja? Qual foi a última vez que você abençoou alguém aqui da igreja? Sem ela pedir. Você surpreendeu essa pessoa, você percebeu que está acontecendo alguma coisa, você foi lá, orou. E isso tem que ser feito em secreto. A gente não toca trombeta, a gente não vai colocar no Instagram da igreja, a gente não vai pedir para o dirigente dar o aviso. Você faz isso com a maior discrição possível. Mas você tem praticado boas obras aqui na igreja? Você tem socorrido os necessitados dessa igreja? Não, pastor, isso é serviço da junta diaconal. Também. Mas não são só os diáconos que têm que ter o dom de misericórdia na igreja, não. Você tem feito isso? Você tem percebido às vezes alguém passando necessidade do seu lado, mas aí você fala, ai, fiquei sem graça de perguntar, melhor não perguntar, né? Mas e se ele estiver passando necessidade, você deixou de ser bênção naquela noite na vida dele? Porque você ficou tímido? Ou porque você acha que não tem intimidade? Eu não tenho intimidade com essa pessoa, pastor. Raramente eu conheço o nome. Pasmem, eu não vou fazer esse exercício agora aqui. Mas eu tenho medo de fazer esse exercício. Você sabe o nome de todo mundo que está aqui dentro agora? Hoje fizeram um exercício aqui comigo e eu fiquei preocupado. Às vezes a minha cabeça falha. Mas não é uma coisa preocupante? Nós somos uma família, não somos? E a gente não sabe nem o nome. Como é que é o nome daquela pessoa mesmo? Não aconteceu aqui no Verônia não, mas num outro lugar. O irmãozinho da recepção estava de plantão lá no dia dele, chegou, foi cumprimentar. Primeira vez? Ela falou assim, como assim primeira vez? Eu sou membro da igreja. Você entra por onde então? Você entra pela porta lateral, porque eu nunca te vi. Aí eu não sei se a pessoa estava faltando muito no culto e chamará de visitante, né? Que a gente brinca, né? Mas eu estou falando isso, irmãos, porque nós precisamos praticar as boas obras e o amor aqui dentro. Gálatas fala o que mesmo? E não nos cansemos de fazer o bem. Primeiro, aos domésticos da fé. Tem gente também que só fala isso, né? Só ajuda o crente, pastor. Estou cumprindo a Bíblia. Mas se você puder ajudar o seu vizinho que não é crente, ajuda ele também. Porque o campo é o mundo, não é só a igreja. Começa aqui. Nós não podemos deixar um necessitado aqui e deixar de servir alguém lá. Mesma coisa, se você largar a sua família para cuidar de uma outra família, você está em pecado. Tem que cuidar da sua casa primeiro.
Mas não é pecado você socorrer o vizinho, se você já cuidou da sua casa. Considerar. Então, aproximar, guardar, considerar. Mas para terminar, o que diz o versículo 25? Eu queria que nós lêssemos juntos. Vamos ver o versículo 25? Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Talvez alguém pode falar assim, não pastor, agora eu vou pegar o senhor na curva. O senhor disse há pouco que a gente não precisa mais estar limitado a um lugar para servir ao Senhor. A gente pode buscar o Senhor em qualquer lugar. Não foi isso que Jesus falou para a mulher samaritana? Vai chegar a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é nem no Monte Gerizim, não será nem em Jerusalém, mas aonde Deus está. Vocês concordam com essa verdade de Jesus? Claro. Mas e a igreja então? Podemos descartá-la? É possível você viver essa dimensão desse privilégio de ter livre acesso à presença de Deus, pela mediação do Filho, se aproximar, coração sincero, guardar firme a confissão sem vacilar, considerar uns aos outros, sem congregar? Os desigrejados de plantão estão dizendo que é possível, que não precisa mais vir na igreja. Aliás, pastor, é bom nem ir na igreja, a gente passa uns perrengues dentro da igreja. A gente fica sabendo umas coisas, a gente às vezes fica ferido, a gente fere. Então eu tomei uma decisão, pastor, eu vou ficar em casa, eu não vou mais participar do culto presencialmente. E eu vou falar algo aqui com temor e tremor, e não quero que a audiência da nossa igreja caia por causa disso. Meu querido irmão e irmã que está em casa agora, talvez você não esteja aqui porque você está doente, porque você viajou, porque você está com algum impedimento, mas se você estiver em casa porque você não quis estar aqui, essa palavra é para você. A internet é uma bênção, a transmissão do culto é uma bênção, mas ela jamais substituirá o culto ao vivo e a cores na igreja. Quando Jesus voltar, não vai ser pela internet que você vai ver Jesus voltando, rasgando os céus e as trombetas tocando, você o verá. E quando nós formos viver na eternidade com Deus, eu não vou querer ver Jesus pela internet, eu vou querer ver Jesus face a face. Nós podemos usar essa bênção dessa ferramenta das mídias digitais, por isso que a nossa igreja tem transmissão do culto, por isso que nós editamos a mensagem, porque pode ser que tenha alguém agora, ou que vai receber essa mensagem daqui uma semana, daqui a alguns dias, que não poderia estar aqui. Então eu não estou desprezando você que está em casa não, eu só estou dizendo assim, se você não veio por opção, você perdeu. Porque não é a mesma coisa. Quem sabe do que eu estou falando aqui, eu vou falar por testemunho próprio. Das poucas vezes, porque eu sou pastor, como é que eu fiquei em casa, né? Mas já teve vezes, né? Pandemia. Primeiro que a reverência já começa até no jeito de se vestir. Você está em casa mesmo? Ainda bem que a câmera não inverte, né? E não pega você. Aí o pastor começa a pregar, você levanta, vai na cozinha tomar água, e você volta. Você come um petisco, você faz um comentário, você pega o celular, o culto está acontecendo. Não é a mesma coisa. Por isso, se um dia você não puder estar aqui, assista a transmissão do culto. De qualquer lugar do mundo você pode acessar. Se você ainda puder ir numa igreja, naquela cidade que você estiver, melhor ainda. Mas não é a minha igreja, não precisa ser assim também, tão bairrista. Só vou na presbiteriana do Verônia. Meu irmão, se você viajou para o Nordeste, você está no sul do país, vai congregar lá comigo, até aquela igreja. Chega lá e diz, o pastor da minha igreja mandou um abraço. Vai passear, vai prestar culto a Deus com outros irmãos. Se não der certo, será, não foi possível, não achamos nenhuma igreja. Acompanhe a transmissão do culto. Mas nós não podemos deixar de congregar. Pastor, mas é que acontece tanta coisa dentro da igreja que tem hora que dá vontade de pegar o chapeuzinho e ir embora. Eu sei. Eu posso ferir você. Eu, como seu pastor, eu posso te decepcionar e você falar assim, não sei não, hein? Acho que eu vou mudar de igreja. O pastor Gilberto está meio estranho. O culto no Verônia está meio esquisito. Quem é que te trouxe aqui? Por que você está aqui? E o texto termina dizendo, não deixemos de congregar, como é costume de
E o que eu tenho que fazer com aqueles que estão deixando de congregar? Cada um para si, Deus para todos. Eu cobrar do irmão? Eu não. Ele vai me dar uma resposta atravessada. Se enxerga, rapaz, cuida da sua vida. Bom, se o irmão responder isso para o outro, ele também está errado, né? Porque nós somos servos uns dos outros. Se você falar com amor, tem gente que não sabe cobrar, tem gente que não sabe dar recado, tem gente que chega com os 2 pés no peito da pessoa. Não é isso que nós vamos fazer. Você tem que ser simpático. Ô meu irmão, tenho notado que você está ausente, está tudo bem? Posso orar por você? Não falta não, você faz falta lá na igreja, a gente sente sua falta, vamos participar mais, você tem que falar, e a pessoa fala, poxa, ele me cobrou, mas ele foi amoroso, ela foi amorosa, não chegou já. Ou quando a pessoa demora a aparecer na igreja, quando ela aparece, você diz, você viu a tempestade que caiu hoje no Verônia? Tá certo, agora eu descobri porque que choveu, você veio. Alguma coisa, apareceu no culto hoje, é por causa dessa tempestade. A pessoa vai sentir como? Ai, como eu me senti amado com essa palavra do irmão. Claro que não. Mas a Bíblia diz que você tem que admoestar. Ele diz, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes, o que eu tenho que fazer? Façamos admoestações, é mutualidade. Você me exorta e eu te exorto. Você puxa a minha orelha, eu puxo a sua orelha quando for necessário, em amor. Para te dar um recadinho, porque o tema da mensagem não é este hoje, mas isso aqui é extremamente importante. Porque está chegando um dia aí. Está chegando um dia. Você sabe que dia é esse? O dia da vitória em que virá meu Salvador. E aí? Está preparado? Está chegando o dia. E como o Senhor vai nos encontrar? Está preparado? Você tem livre acesso à presença do Pai. O véu se rasgou de alto a baixo. O Senhor Jesus nos purificou com o seu sangue. Por isso que ele escrevendo lá na 1 João está escrito, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Você foi lavado. João capítulo 15 diz que nós somos limpos pela palavra de Deus. Cada vez que você escuta uma pregação, cada vez que você participa de um estudo, cada vez que você faz uma devocional, seu coração vai ficando mais limpo pela palavra. Aí Deus diz, meu filho, minha filha, se aproxime de mim com um coração sincero, lavado de toda má consciência. Meu filho, minha filha, guarde firme a confissão da esperança. Não vacila não, eu sou fiel, eu vou cumprir todas as minhas promessas na sua vida. Meu filho, minha filha, considere o seu irmão que está aí sentado do seu lado, considere essa irmã que está na sua frente, considere os irmãos que não estão hoje aqui porque viajaram ou estão doentes, ore por eles, pergunte se eles estão bem. Não é cobrar só não, é perguntar se eles estão precisando de ajuda. Faça isso no secreto, não precisa tocar trombeta. Se for para socorrer, você vai socorrer e ninguém precisa saber. Mas socorre. A gente sabe que estamos ainda no mês de janeiro, né? Nós estamos ainda no mês de janeiro. Então é um mês que eu disse isso nos primeiros domingos. Irmãos chegarão de viagem, outros irmãos viajarão. É o que está acontecendo nesse final de semana. A partir do próximo final de semana, talvez isso mude. Já ficamos mais num ritmo. É normal, janeiro é um mês mesmo de férias. Mas não vamos considerar janeiro, mas a partir do próximo domingo. Você começa a perceber que não veio no primeiro domingo, não veio no segundo, no terceiro. Aí você diz, fulano não está vindo, né? Vamos ligar para ele? Ah, não. Cada um tem que dar conta de si. Ficar ligando, ficar tendo que ligar para as pessoas. Eu não. Eu sei que tem gente que não precisa ser lembrado dos seus compromissos, mas tem outros que precisam. E aqueles que precisam, vão precisar do seu alô. Estou sentindo a sua falta. Está tudo bem? Vamos orar? Não falta não. Você perdeu, foi uma bênção. Quando o culto estiver lá disponível, assista a pregação, Deus vai falar com você. Seja capaz de fazer um bom convite. Eu estou meio envergonhado, perdi a vontade no culto. Será que os irmãos não vão ficar olhando torto para mim? Porque faz mais de 6 meses que eu não apareço por lá. Pega ele, senta do lado dele, fala, eu estou aqui com você, eu vou junto com você, não fica tranquilo, esse vergonha vai passar, e aí você já prepara alguns irmãos estrategicamente, fulano está vindo hoje aí, não vamos também sufocar o coitado, mas vai lá, dá um abraço nele, diga que você sentiu a falta dele, diga que você ama ele, depois a gente sabe o resultado. Puxa, os irmãos não me julgaram, os irmãos cuidaram de mim. É isso que nós precisamos fazer na presença de Deus. Mas a gente jamais pode se esquecer de que nós só estamos aqui
Por causa do quê, meus irmãos? Por causa do sangue. O nosso Senhor Jesus entrou uma vez por todas no Sumo Santo, no Santo dos Santos e ofertou com o seu próprio sangue, e Ele comprou com o seu próprio sangue a sua igreja, nos purificou, nos lavou e nos transformou. Mas você não pode se esquecer disso jamais. Como eu disse no meio da mensagem, se Deus te arguisse agora, o que você está fazendo aqui? Você diria o que para Ele? Não sei, Senhor. Você tem consciência de quem eu sou? Mais ou menos. Ou você diria, sim, eu sei quem tu és, santo, puro, majestoso, glorioso. Então, como você está aqui na minha presença? Tem medo, não? Então, Senhor, se não fosse Jesus na minha vida, eu estaria desesperado. Mas como Jesus é o meu Salvador, eu não tenho medo. Eu ouso entrar. Que Deus nos abençoe. E que a nossa amada igreja desfrute desse privilégio. Mas não se esqueçam das responsabilidades. Aproximar, guardar, considerar, congregar. Que Deus nos abençoe.